Olha, em vigor desde o final de setembro, a Lei da Liberdade Econômica trouxe novidades para as relações entre empregados, empregadores, empresas e governo. Aqui no estúdio da Notícia da Manhã, nós vamos entender um pouco mais agora sobre a lei. Convidamos o advogado Alexandre Magalhães. Bom dia, doutor. Bom dia, Nádia. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez na Cidade Verde para tratar de um assunto tão importante como esse. Pois é, era uma medida provisória, agora é uma lei e aí traz algumas novidades para os trabalhadores, para as empresas e nessa relação também com as instituições públicas. Nós trazemos aqui o primeiro destaque para o comentário do doutor Alexandre. É a Carteira do Trabalho e Previdência Social Digital. A partir de agora já começa a ser emitida e o que isso traz de vantagem para o trabalhador e também para o empregador? Nádia, a importância dessa lei é muito grande para o ambiente de negócios do país, né? A ideia, ela tem um caráter liberal muito grande, ela trouxe não só questões trabalhistas, mas diversas modificações aí nessa relação do privado com o público e sempre com esse propósito de desburocratizar, de tornar a relação privado-público sem amarra, sem engessamento. No caso aqui, as modificações trabalhistas, inclusive elas foram motivo de muita discussão no Senado Federal, mas algumas coisas passaram, outras não, mas uma delas é essa, a proposta de que a carteira de trabalho passe a ser digital. A ideia é que acabe com essa cultura brasileira do papel, do carimbo, né, em sintonia com o que o mundo inteiro já faz nesse segmento. A identificação única do CPF por empregado, essa também é uma novidade que traz a Lei da Liberdade Econômica e que também facilita a forma de prestar informações sobre o empregado aos órgãos de controle, né? Hoje em dia no Brasil, e aí a gente sabe da pessoa física, não é diferente da pessoa jurídica, né? Essa quantidade de cadastros que nós temos. Por exemplo, a pessoa física, a ideia de que apenas o CPF dela seja identificatório. Na pessoa jurídica, o NIRI, por exemplo, vai ser extinto, apenas o CNPJ será utilizado para a identificação. Da mesma forma, para o trabalhador que utilizava, por exemplo, o PIS/PASEP e outros cadastros, apenas o CPF será utilizado para classificar e nessa relação dele com a empresa. O horário de trabalho, doutor Alexandre, é outro ponto que tem sido modificado já a partir de agora da Lei da Liberdade Econômica. O que muda, o que traz de novidade para o empregador e para o empregado? Principalmente em relação ao ponto, né? Antes da lei, a exigência era apenas para empresas que tinham até 10 empregados, agora, a partir de 10 empregados, agora a partir de 20, então isso dobrou, né? Ou seja, para muitas empresas hoje que estão atendendo serão dispensadas da utilização do ponto. Outra mudança, a necessidade de colocar em local visível na empresa o horário, isso não será mais necessário. Por exemplo, também questões em relação ao direito do trabalho, até faço uma crítica a alguns órgãos que colocaram como uma mini-reforma. Na verdade, ela não trouxe só questões trabalhistas, ela trouxe outras questões para o empreendedor, né? Não apenas para o... A ideia também é facilitar e desburocratizar um pouco o ambiente empresarial, né? Então, a gente tem aqui essa próxima questão, que coloca aqui para a gente, Leandro, por favor, a extinção de licenças para atividades de baixo risco, que aí já facilita a vida do empregador. Hoje, para você abrir uma empresa, é necessário que você vá à junta, que você... e aí, em sintonia com a Receita, cria o seu CNPJ, mas antes você ficava dependendo de uma licença ou de um alvará de funcionamento da Prefeitura. Hoje isso não é mais necessário para atividade de baixo risco, que é a grande maioria das empresas brasileiras. Então, isso foi tirado como uma forma de desburocratizar. Hoje, agora até o acesso à junta, Nádia, melhorou muito. Por exemplo, quando você quer criar uma empresa, modificá-la ou extingui-la, se você utilizar o contrato social padrão que o sistema das juntas já oferece, o registro será automático, né? Acabaram, por exemplo, com algumas taxas, por exemplo, a taxa de extinção de empresas não existe mais, e outras questões de ordem aí, registral que foram modificadas, sempre com esse propósito de melhorar o acesso do empreendedor ao poder público. A Lei da Liberdade Econômica é muito ampla, a gente está destacando aqui 5 pontos importantes no que diz respeito aos trabalhadores e também às empresas. Publicidade de atos societários em meio eletrônico, também isso aqui é uma forma de agilizar essa circulação de informações. Sem dúvida, a questão da digitalização foi algo muito forte na lei. Por exemplo,
o registro civil. Até nisso a lei também tratou questões de certidão de casamento, certidão de óbito, a tendência é que todas virem digitais. E no caso das empresas, hoje o ato, a publicidade dele e o valor do documento digital terá o mesmo valor do documento físico. A gente sabe que ainda há essa cultura cartorial também nossa, né, de achar que só o documento físico é que é... Só o papel é que é importante. Só o papel que é né? importante, e a lei vem trazer isso de forma muito expressa. E outras questões, Nádia, por exemplo, a desconsideração da pessoa jurídica, tiveram muitas modificações. Você sabe que o empreendedor, ele, às vezes, coloca o dinheiro dele num negócio e estava meio banalizado, numa situação prática judicial. Em muitos casos, o seu patrimônio privado era atingido de uma dívida da empresa. Né? E isso agora, a regra continua, né? Desde que haja uma confusão patrimonial ou que haja um abuso por parte do sócio, mas agora é preciso que haja a comprovação de um dano ao credor, né? E outras regras para deixar de forma clara e estimulando para que qualquer empreendedor possa... O CNPJ, então, não se mistura com o CPF. Quer dizer, o problema da empresa não vai atingir diretamente a pessoa física dona da empresa. Exato. Se eu tenho um valor que eu utilizei para aquele negócio e o negócio não der certo e vier a contrair uma dívida em decorrência dele, esse negócio ele deve ser... atingir apenas aquele valor, né? A pessoa física agora não vai ter... Claro, se houver um abuso por parte do sócio, não, mas essas regras elas foram mais fortes agora. Ok, nós trouxemos aqui então um pouco da Lei da Liberdade Econômica, né? A medida provisória que foi transformada, já sancionada em lei, que está funcionando para facilitar essa relação de empregados, empregadores e a relação com as instituições públicas com o Estado. E agradecemos ao doutor Alexandre Magalhães, advogado, que nos trouxe também algumas clarezas sobre esse assunto. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, um bom dia.